Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a vossa Mãe Maria Santíssima. No finalzinho do livro do profeta Miqueias, há um louvor à misericórdia de Deus. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado? Ele não guarda rancor para sempre. O que ele ama é a misericórdia. Ele voltará a compadecer-se de nós, esquecerá as nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. A misericórdia também é o tema do Salmo responsorial. O Senhor é indulgente, é favorável, é compassivo, ele não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. A misericórdia é tema também do Evangelho, que hoje apresenta a parábola do filho pródigo, uma das mais lindas páginas da Bíblia, que é narrada apenas por São Lucas, o evangelista da mansidão de Jesus. Primeiro, São Lucas narra duas outras parábolas, a da moeda perdida e a da ovelha perdida. Agora não se trata de uma moeda nem de um animal, mas de um filho. E o filho que se perde não é o mais velho, que é o primogênito, que terá direitos especiais, mas o mais novo. E este filho, que como todo filho seria herdeiro, não quer esperar a hora de receber a herança. Quer receber a herança antes da morte do pai e pede que ele faça a partilha. Dá-me a parte que me cabe. O pai resolve dividir os seus bens entre os filhos, o filho junta tudo e parte para uma região distante e gasta tudo em uma vida desenfreada. Aí sobrevém uma fome àquela região, e ele, para não morrer de fome, vai se empregar com um patrão que o põe para cuidar dos porcos. Para um judeu, o porco era um animal impuro. Cuidar dos porcos é algo que representa o estado humilhante, degradante em que chegou este rapaz que vivia tão bem junto com o pai na fartura. O rapaz queria comer as bolotas que os porcos comiam, mas nem isso o patrão lhe dava. Então, no meio do sofrimento, bendito sofrimento que nos faz mover o coração ao arrependimento, ele disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passando fome? Já sei o que vou fazer. Voltarei para a casa de meu pai e direi para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. É a confissão da própria culpa, é a autoacusação, não querer esconder os seus pecados. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Tudo isso é verdade. Trata-me como um dos teus empregados. Os empregados não são filhos, mas pelo menos não passam fome. E assim ele ficou ensaiando o que ia falar enquanto caminhava para junto do pai. Mas o pai, à distância, viu o filho que se aproximava, o que significa que o pai estava sempre à espera, ansioso. Enquanto o filho caminhava, o pai correu, lançou-se ao pescoço do filho, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Faltaria o resto. Trata-me como um dos teus empregados. Mas ele não conseguiu dizer esta última frase, porque antes disso o pai disse aos seus servos: depressa, trazei a melhor túnica para vestir o meu filho, colocai um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. O anel no dedo significa a recuperação do direito à herança. A túnica nova significa a graça que ele havia perdido pelo pecado. E a festa é a alegria do retorno de um pecador arrependido. Haverá maior alegria no céu por um só pecador que se arrepende
do que por 99 justos que não precisam de conversão. Esta festa, com este novilho gordo que é matado, é impressionante, porque não se matava um novilho cevado em qualquer situação. Uma delas era as bodas do primogênito. Mas este não era o primogênito, era o caçula, e nem sequer estava se casando, ele estava voltando de uma vida desenfreada. Por isso, quando a festa começou, o filho mais velho que estava no campo, ao voltar vendo o barulho da dança, a música, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado então respondeu: é teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Ele ficou com raiva e não queria entrar. Mas o pai, que além de misericordioso é humilde, sai para chamar o filho mais velho. E o filho mais velho desabafa a sua indignação: pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer um dos teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Este filho mais velho representa alguém que está em estado de graça e que não recebe de Deus uma festa tão grande como aquele que ele faz por um pecador arrependido. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens na prostituição, para ele tu matas um novilho cevado? Então o pai disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. É o que nós podemos ouvir de Deus quando estamos em estado de graça. Nós estamos nele, ele está em nós, e tudo que é dele é nosso, porque participamos da vida divina. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão, olha como o pai corrige o filho, teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Portanto, festejar era uma necessidade, era preciso fazer festa. Deus faz uma festa maior pela conversão de um pecador do que pela perseverança dos justos. Converter um pecador é um milagre que supera a maravilha da criação do mundo, porque o mundo, chamado do nada à existência, obedece prontamente à voz de Deus. O pecador não. O pecador tem capacidade de resistir, mas quando o pecador diz sim, depois de tantos impulsos da graça, alguns deles frustrados, é hora de festejar. O próprio Jesus disse que não veio chamar justos, mas pecadores. Pecadores para a conversão, para o arrependimento. E quando nós virmos alguém se converter, em vez de ficarmos ciumentos por causa da festa que Deus fez com aquele pecador, devemos entrar na festa também. Por quê? Se amamos o próximo como a nós mesmos, a festa que Deus faz para o outro é como se fizesse para nós. Porque todos nós somos da mesma família, temos o mesmo pai, formamos um único corpo. O interessante aqui é a comparação entre os empregados e o filho. Quais são os empregados de Deus? Os empregados de Deus que não podem chamar a Deus de pai, mas recebem pão com fartura são: esta terra, os astros e o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês. Eles são criaturas de Deus, porém não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Esta vida divina que é a graça é um privilégio dos filhos. Mas aquele pecador estava num estado tão degradante que preferia ser tratado como um animal, como uma planta, porque Deus cuida deles e eu estou aqui passando fome. Mas Deus não quis tratar o seu filho como uma mera criatura. Quis voltar a tratá-lo como filho. Porque o filho mereceu? Não, o pecador não merece perdão. O pecador merece castigo. Por que então? Porque o pecador precisava do perdão. Quando Deus perdoa, Ele não nos trata apenas com justiça. Ele nos trata com misericórdia. A justiça dá a cada um aquilo que ele merece. Ao pecador, o castigo, o inferno. A misericórdia dá ao pecador o que ele precisa. O perdão, uma nova chance, a acolhida,
a recuperação da graça e a filiação divina, a festa, o banquete. Tudo isso é o que o Senhor fez para este filho que esbanjou, e por ser esbanjador é chamado de pródigo. Agora ele volta para a casa do pai, e a alegria do pai é tão grande que causa espanto. De fato, esta é uma parábola espantosa. Lendo, a gente entende a radicalidade do cristianismo. Só que, se nós queremos a misericórdia de Deus, devemos ser misericordiosos com o próximo. Se Deus nos perdoa, devemos perdoar. Se Deus perdoou a alguém que pecou, devemos ter uma alegria imensa por causa disso, porque houve com aquela pessoa uma nova criação. Maria Santíssima é a Mãe da Misericórdia. Assim nós começamos a Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a vossa Mãe, Maria Santíssima.